Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é treinamento e desenvolvimento. Os tópicos a serem abordados nessa aula são treinamento, universidades corporativas, tecnologias de treinamento e levantamento de necessidades de treinamento. Ao término desta aula, você será capaz de reconhecer o papel do treinamento e do desenvolvimento na gestão de pessoal, identificar a importância do levantamento de necessidade de treinamento e aplicar a tecnologia como ferramenta estratégica no treinamento e desenvolvimento. Quando nós falamos de treinamento, quando nós falamos de desenvolvimento, nós estamos dizendo para os nossos colaboradores, olha, você já é uma pessoa que nós desejamos ter em nossa equipe, mas nós queremos extrair o melhor, desejamos capacitá-lo de uma melhor forma, não somente para que a organização venha a crescer, mas nós também desejamos ofertar estes treinamentos e estes direcionamentos para que a pessoa também tenha uma evolução na sua vida pessoal. Então, quando nós falamos de treinamento, ele tem um objetivo, que ele venha se desenvolver e nós venhamos, enquanto empresa, alcançar um estágio de qualidade adequado. Lembrando que os recursos humanos desta organização, os nossos colaboradores, vão estar diretamente ligados à qualidade do produto oferecido ao cliente. Se a qualidade do produto oferecido é, de fato, um dos objetivos da organização, com certeza, investir na área de treinamento e desenvolvimento é a melhor solução para que nós possamos atingir níveis adequados no ambiente de trabalho. Quando nós falamos disso, então, nós precisamos lembrar do chá. Lembre-se do chá. Chá é o quê? Conhecimento, habilidades e atitude. Então, o colaborador que estiver prestando serviço para a nossa organização, em primeiro lugar, ele tem que ter o conhecimento adequado. É necessário, é imprescindível que ele tenha conhecimento sobre as atividades que ele vai estar executando, o conhecimento técnico daquilo que é para ser realizado dentro da organização. Só o conhecimento basta? De forma alguma. Só o conhecimento, mas este colaborador não tendo a habilidade necessária para executar com qualidade, aplicar este conhecimento dele, não tem serventia para a organização. Então ele tem um conhecimento, mas ele também tem habilidade na execução desta atividade. Essa habilidade, essa destreza, muitas vezes ela é adquirida somente com a prática. Então é necessário que este colaborador consiga ter a prática adequada da sua atividade laboral para que nós venhamos a ter excelência nos nossos produtos, na nossa atividade profissional. E aí, nós precisamos entender porque por diversas vezes, talvez, haverá necessidade de uma mudança de atitude. Esses colaboradores, então, serão direcionados na questão do seu conhecimento, na questão das suas habilidades e na questão das suas atitudes dentro da organização para que ele possa oferecer o melhor. Quando nós falamos destes treinamentos, é importante nós lembrarmos que o treinamento oferecido pelas empresas contemporâneas normalmente cumpre esse papel informativo, seja para aumentar as habilidades ou para melhorar o conhecimento do negócio ou para aprimorar a execução dos trabalhos através das mudanças das práticas e costumes. Aqui nós entendemos que o conhecimento, a habilidade e a atitude, eles estão sendo direcionados pela organização. Em outros tempos, em outros momentos, não se falava tanto em treinamento e desenvolvimento. Em outros momentos, havia apenas o desligamento daquele colaborador que já não apresentava mais as condições ideais de trabalho, que já não apresentava talvez os conhecimentos necessários. Nós sabemos que no mundo de hoje, as informações elas são multiplicadas de uma maneira extremamente rápida.
Se nós formos pegar na década de 90, as informações elas eram multiplicadas a cada 7 anos que nós tínhamos um aumento significativo. Hoje, muitas informações que você acabou de conhecer talvez já estão sofrendo um processo de evolução e se nós recorrermos, por exemplo, à internet, nós conseguiremos mais informações novas sobre um determinado assunto que estamos pesquisando. Então, é importante saber disso, que hoje as empresas preferem investir nesta capacitação, neste desenvolvimento do colaborador, ao invés de trocá-lo por outra pessoa que talvez possa vir com as mesmas dificuldades ou até dificuldades maiores. Então, treinamento é a solução para muitas dificuldades dentro da organização. Lógico, precisa ser planejado para que alcance uma eficácia adequada, ok? Pensando nisso, pensando nesse desenvolvimento, pensando em oferecer o melhor para os seus colaboradores e o melhor, lógico, para os seus clientes, que é o que mantém a empresa funcionando. Muitas organizações criam empresas direcionadas para a execução de treinamento, criam faculdades, universidades corporativas que são específicas para aquilo que a empresa necessita. Então, um exemplo que nós temos é a Universidade do Hambúrguer, a Universidade do McDonald's, desde a parte de executiva até os colaboradores, de uma forma mais geral, recebem treinamentos para que o serviço ofertado ao cliente seja da melhor qualidade possível. Então, nós temos essas universidades que são criadas, e é importante nós falarmos que hoje uma universidade tradicional, ela vai direcionar de uma gama mais geral de conhecimento. Nestas universidades específicas criadas pelas organizações, elas têm o cunho, a canalização direta para aquilo que a empresa realmente deseja. Perde-se essa abrangência mais geral, mas ganha-se muito no conhecimento específico daquilo que a empresa quer oferecer. Lembrando que toda empresa tem um planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico, ele vai direcionar as ações da organização. As empresas, elas têm missões, visões e valores, tem a missão, a visão e o valor dessa organização, que também estará direcionando todo esse processo. Por isso que o profissional de administração, de recursos humanos, precisa conhecer essa empresa em todos os seus aspectos para que nós possamos oferecer a melhor direção para a organização. Lembrando então também que, pensando em tecnologias de treinamento, nós temos várias facilidades que antigamente não haviam. Hoje nós temos direcionados tecnologias, aplicativos que facilitam o desenvolvimento do nosso conhecimento. Muitas vezes também auxiliam no desenvolvimento de nossas habilidades, mas é necessário nós termos a atitude adequada para que isso aconteça. Pensando nisso, nós temos a internet. Hoje, quem nunca estudou ou pesquisou algo pela internet? Quem não utiliza da internet para ter um melhor conhecimento em determinada área? Hoje é uma ferramenta essencial para que nós possamos ter um bom desenvolvimento profissional. Lembre-se, através da internet você consegue encontrar cursos para que você tenha um melhor desenvolvimento profissional, você consegue encontrar mecanismos para que você venha se desenvolver. Quando nós falamos de organização, nós conseguimos, através da internet, ofertar aos colaboradores alguns mecanismos de desenvolvimento e treinamento para que ele possa ser um melhor trabalhador, um melhor colaborador dentro da nossa organização. A teleconferência hoje também muito utilizada, hoje desde mecanismos mais simples como ferramentas que nós temos no celular, até mesmo no computador, nós podemos nos utilizar de teleconferências. A teleconferência, ela tem o objetivo de minimizar os gastos e o tempo de deslocamento dos colaboradores, dos executivos, e nós conseguimos então reunir aquele grupo que vai receber um treinamento ou uma reunião para que nós possamos então proporcionar um desenvolvimento fruto desta teleconferência.
E para finalizar nessa questão de tecnologias e treinamentos, tecnologias multimídia e recursos diversos. Hoje, mais do que nunca, aplicativos estão sendo criados, programas, softwares, para que nós venhamos a ter uma facilidade maior em todo esse processo de treinamento e desenvolvimento dentro das organizações. Importante nós sabermos que dentro da organização, se você é um profissional que trabalha com a área de administração, nós precisamos estar munidos de recursos para que nós venhamos a identificar a necessidade de treinamento. Então, o levantamento de necessidade de treinamento é extremamente importante para uma organização. É através dele que nós vamos conseguir identificar aonde a empresa tem alguns pontos mais fracos, aonde precisa ser desenvolvido, para que a empresa não venha a ter um decréscimo na sua qualidade, não venha a ter problemas na sua oferta de produto aos clientes. Então, essa área de levantamento de necessidades de treinamento é de extrema importância. Como nós vamos fazer este levantamento? Nós listamos alguns métodos onde nós podemos identificar, olha, nesta área aqui, nossa empresa está precisando ter uma melhoria, é necessário então investir em treinamento. Esses treinamentos, então, podem ser identificados a partir do contato direto com a liderança e com as equipes. Neste contato, nós podemos identificar aquilo que está ocorrendo falhas. Os líderes, muitas vezes, vão direcionar aonde está precisando ter uma melhora na condução do trabalho, na qualidade, enfim, na demanda identificada. Entrevistas de desligamento. Muitas pessoas também, na hora que estão deixando a empresa, falam dos motivos. Muitas vezes, se ela é contratada por uma outra organização, olha, eu estou saindo dessa organização em decorrência de tal fator, isso também influencia e nós precisamos ficar atentos. Avaliação de desempenho, extremamente importante dentro de uma organização. Através da avaliação de desempenho, nós vamos ter um feedback de como essa empresa está agindo, como está a saúde dessa organização para produzir sempre algo com qualidade. É importante só um adendo sobre a avaliação de desempenho. Nós não podemos esquecer que se nós formos realizar uma avaliação de desempenho dentro da organização, essa avaliação ela tem que ser constante, periódica, né? Ela precisa haver um planejamento para que essa avaliação de desempenho aconteça. Por que eu estou avaliando um determinado setor? Por que eu estou avaliando? Qual o prazo de avaliação que eu tenho desse setor? Qual o prazo de avaliação que eu tenho desses colaboradores? E também o que eu vou fazer com esta avaliação? O que acontece em muitas organizações? Tem avaliação de desempenho, todos os colaboradores realizam avaliação de desempenho, terminou a avaliação de desempenho, vai para a gaveta e não tem nenhum procedimento que é adotado a partir dessas avaliações. E aí nós estamos tendo uma forma ineficaz de utilizar um instrumento tão precioso dentro da organização. Através de avaliação de desempenho, eu verifico necessidade de treinamento, eu verifico a possibilidade de uma promoção, eu verifico a possibilidade de uma manutenção de cargos dentro da organização, eu verifico também o feedback. As pessoas se sentem motivadas quando elas são avaliadas e recebem um feedback do seu trabalho, seja ele positivo ou negativo. Lembrando que todo colaborador ele vai ter pontos positivos e pontos negativos. Uma dica rápida: sempre que for fazer a devolutiva, o feedback para o seu colaborador, utilize a regrinha do PNP. Positivo, negativo e positivo. Comece falando dos pontos positivos, insira sim o ponto a ser melhorado, mas depois finaliza com ponto positivo. Você abre o canal de comunicação e você tem uma facilidade maior para lidar e para que essa pessoa que está sendo orientada receba de uma maneira adequada as informações, ok? Níveis de absenteísmo, falamos também da questão de faltas, atrasos. Com isso, nós começamos a identificar uma necessidade de treinamento, de orientação. Quando nós falamos do turnover, que é o que? A alta rotatividade dentro da organização.
Se a empresa não consegue manter funcionários por muito tempo, se tem uma rotatividade muito alta, algo está acontecendo e precisamos verificar a necessidade de treinamento nesse sentido. Programas de sugestões, nós lembramos que nessa questão do programa de sugestões sempre virão questões muito adequadas, muito positivas para que nós possamos estar pensando para a evolução desta organização. Reuniões periódicas, lembre-se, o contato, a proximidade com os colaboradores, com a liderança, faz com que nós tenhamos mais argumentos, mais conhecimento daquilo que é necessário para a organização. Linha direta com o presidente de diretoria, conseguimos assim saber realmente o que a organização deseja e o que está acontecendo de fato dentro da empresa. A pesquisa de satisfação de clientes externos. Através dessa pesquisa de satisfação dos clientes é onde muitas vezes a empresa consegue de fato ter ali em suas mãos o que a empresa está oferecendo para os seus consumidores. E, por fim, a pesquisa de clima organizacional, geralmente aplicada por profissionais da administração e psicologia. É uma pesquisa que identifica qual o clima dessa organização, como que o trabalhador enxerga trabalhar dentro dessa organização e quais as qualidades e também as dificuldades que ele enfrenta na execução do seu trabalho. Uma dica de cinema para vocês, Recursos Humanos de 2000, com direção de Laurence Cantet. Ele fala sobre um jovem que está ali buscando a sua inserção dentro de uma organização e aplicando novos conceitos. Lembre-se sempre, tudo que é novo precisa ser trabalhado de uma maneira adequada. O ser humano muitas vezes ele tem medo do novo, tem dificuldade em lidar com o novo diante das suas inseguranças e peculiaridades. Então, sempre programe, planeje e direcione adequadamente as suas atividades. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre treinamento e desenvolvimento. Espero que tenham gostado, frequentem nossas redes sociais e até a próxima!